e eu quero trabalhar com vocês o artigo 28 do Código de Processo Penal. Artigo 28 do Código de Processo Penal. Processo penal na veia. Eu lembro que quando eu comecei a dar aula de processo penal, é uma matéria que eu gosto horrores, e eu vou trabalhar processo penal, artigo 28. Artigo 28. Então vamos diminuindo, por favor, as mensagens, e eu vou ler com vocês o artigo 28 do Código de Processo Penal. Então preste atenção, diminuam as mensagens, por favor, diminuam. Olha só. O artigo 28 do Código de Processo Penal anuncia: se o órgão do MP, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informações ao procurador-geral e este oferecerá a denúncia, designará outro membro do MP para oferecê-la ou insistirá no pedido de arquivamento ao qual só então estará o juiz obrigado a atender. Então, pessoal, aqui, apesar de ser o momento de dar dicas, eu vou tentar chamar a atenção de vocês para alguns pontos que poucos exploram. Olha só. Lendo o artigo 28, tem aqui um argumento utilizado pelo Ministério Público para defender o seu poder investigatório. Aqueles que diziam que o Ministério Público não podia investigar ignoravam o artigo 28. Porque o artigo 28 não está dizendo que o Ministério Público vai requerer o arquivamento do inquérito policial apenas. Diz que o Ministério Público pode requerer o arquivamento do inquérito policial, e aí a investigação é da Polícia Civil, ou de quaisquer peças de informação. Esse detalhe foi importantíssimo para o Ministério Público defender o seu poder investigatório. Vejam, se o Ministério Público não tivesse o poder investigatório, talvez o Ministério Público fosse requerer somente arquivamentos de inquérito policial. Como o Ministério Público tem o poder investigatório, ele vai requerer o arquivamento de inquérito policial se a investigação foi da polícia, ou vai requerer o arquivamento das suas peças de informações quando se tratar de procedimento investigatório da própria instituição. Tá ok? Então quem for prestar concurso para o MP, fica esperto, o artigo 28 traz uma redação muito favorável ao poder investigatório do Ministério Público, tá ok? Joia? Acreditem no que eu estou falando. Eu gosto de estudar e eu espero passar exatamente esse cacuete para vocês. Eu gosto de estudar para conseguir extrair dos artigos muito mais do que os meus concorrentes extraem. Qual concorrente seu ia extrair do artigo 28 essa expressão que fundamenta o poder investigatório do MP? Tá ok? Joia? Então vamos prosseguir. Arquivamento do inquérito policial. Vamos falar dele. O Ministério Público requer o arquivamento do inquérito policial em crime que se processa mediante ação penal pública, seja ela pública condicionada, seja ela pública incondicionada. E são várias as razões que podem levar o Ministério Público a requerer o arquivamento. Várias as razões. Não existir crime, não existir prova da autoria, não existir materialidade, fato atípico, fato típico, mas não ilícito, fato típico, ilícito, mas eventualmente não culpável, etc. Então são vários os motivos que podem fundamentar o pedido de arquivamento do inquérito policial. E esse pedido de arquivamento deve ser dirigido, obviamente, ao juiz para o qual o inquérito policial já está distribuído. E agora a coisa pega. Por quê? Olha que interessante. Vamos imaginar que o juiz concorde com o Ministério Público. Esse juiz vai fazer o quê? Esse juiz vai homologar o pedido de arquivamento.
E essa homologação do magistrado, em regra, não faz coisa julgada material, apenas formal, em regra. Em outro vídeo nós vamos ver quando que o arquivamento passa a ser acobertado também pela coisa julgada material. Mas, em regra, o pedido de arquivamento do Ministério Público homologado pelo magistrado só faz coisa julgada formal, não faz coisa julgada material, em regra, em regra. No outro vídeo eu vou aprofundar quando é que o arquivamento solicitado pelo Ministério Público sofre os efeitos da coisa julgada material também, tá ok? Agora, do mesmo jeito que o juiz pode concordar com o Ministério Público e homologar o arquivamento, pode o juiz discordar do pedido de arquivamento do Ministério Público. E nesse caso, o que ele faz? Ele devolve o inquérito para o Ministério Público, forçando o promotor de justiça a oferecer a denúncia? Claro que não. O juiz não pode fazer isso. Não pode. Se o promotor pediu o arquivamento, o juiz não pode devolver o inquérito policial para o promotor discordando desse requerimento. Não pode. Não pode obrigar o promotor de justiça a oferecer a denúncia. Se ele fizer isso, correição parcial na cabecinha dele, não é verdade? Não pode. Se o juiz devolver o inquérito forçando o promotor de justiça a oferecer a denúncia, ele vai tomar, na verdade, uma correição parcial. Uma correição parcial. Tá ok? Joia? Então, o que deve o magistrado fazer em caso de discordância? O artigo 28 diz que o magistrado deve remeter esses autos ao chefe da instituição, ao Procurador-Geral de Justiça. O Procurador-Geral de Justiça, ele vai analisar a discordância e aí decidir: será que o promotor tem razão ou o juiz tem razão? Se o Procurador-Geral de Justiça entender que o promotor de justiça está correto, ele vai insistir no arquivamento. E o juiz está obrigado a acolher o arquivamento a partir dessa manifestação do chefe da instituição. Então, se o procurador-geral concorda com o promotor, ratifica o pedido de arquivamento e o juiz está adstrito a esse ato e aí tem que homologar o arquivamento. Agora, pode o procurador-geral concordar com o magistrado, entender que não era caso de arquivamento. E se o procurador-geral concordar com o magistrado, ou seja, não era caso de arquivamento, aí surgem algumas situações. Primeira situação: ele, procurador-geral, concordando com o juiz que não era caso de arquivamento, pode desde logo oferecer a denúncia. Ele, procurador-geral, pode desde logo oferecer a denúncia. Ou então, ele, procurador-geral, designa um promotor para oferecer a denúncia como seu longa-manos. Um promotor diverso daquele que já, obviamente, requereu o arquivamento. Ele tem que respeitar a independência funcional e o convencimento do promotor que requereu o arquivamento. Ele tem que ou oferecer a denúncia, ele, procurador-geral, ou oferece a denúncia, ou designa um outro promotor diverso daquele que requereu o arquivamento para atuar como seu longa-manos. E esse promotor vai oferecer a denúncia representando o procurador-geral, longa-manos do procurador-geral. Aqui detalhe, pessoal, olha só. Esse promotor designado pelo procurador-geral, para oferecer denúncia, pode se recusar a fazê-lo? Pergunta. Eu falei para vocês que se o procurador-geral concordar com o juiz,
ou o procurador-geral oferece a denúncia, ou o procurador-geral vai designar um promotor diverso daquele que requereu o arquivamento para fazê-lo atuando como seu longa-manos. Não foi o que eu falei? O que eu quero saber é, designando esse promotor de justiça para oferecer denúncia, pode recusá-lo? Pode dizer, eu não vou oferecer a denúncia porque eu concordo com o meu colega? Pode. Pessoal, prevalece que não pode. Prevalece que não pode recusar. Tem que agir como longa-manos, tem que oferecer a denúncia, mesmo que ele, promotor designado, acredite que o procurador-geral está errado e o colega dele que está certo. Não pode recusar. Porém, detalhe, pessoal, temos corrente doutrinária, e eu vou ler para vocês o que essa corrente doutrinária diz. Tem uma corrente doutrinária minoritária dizendo o seguinte: não está esse promotor obrigado a ofertar a denúncia. Essa corrente minoritária diz que a obrigatoriedade vai de encontro à independência funcional que é inerente à atuação de qualquer promotor de justiça. Não faz sentido obrigar um promotor de justiça que não está convencido da denúncia a oferecê-la. Então temos uma corrente minoritária dizendo que se o promotor designado não está convencido, ele pode oficiar o procurador-geral dizendo, eu não vou atuar como seu longa-manos porque eu não concordo com você. Se você quiser, procurador-geral, ofereça você a denúncia. Eu discordo. Vocês conheciam essa minoria? Conheciam essa minoria? Pessoal, isso é o diferencial. Isso é o diferencial. Prevalece, repito, que esse promotor não pode se recusar. Até porque ele não está agindo em seu nome, está agindo em nome do procurador-geral, é o seu longa-manos, prevalece. Mas tem uma minoria que diz que esse promotor designado pode se recusar, sim, quando não está convencido da denúncia, mesmo agindo como longa-manos, porque deve prevalecer a sua independência funcional. Tá ok? É minoria, mas faz muito bem você saber que existe essa minoria. Tá ok? Tem alguém aqui perguntando, Rogério, você tá rouco? Eu sou rouco. Eu sou rouco. Infelizmente, eu sou rouco. Já fiz fono, mas a fono é só uma fono, não faz milagre, não é? Diminua um pouquinho as mensagens, que agora eu quero fazer uma observação importante. Lendo o artigo 28, quando o juiz aplica esse dispositivo, quando o juiz discorda do requerimento do Ministério Público, o artigo 28 diz que o juiz pode, o juiz não, o procurador-geral pode, ó, preste atenção, diminui as mensagens. Promotor pediu arquivamento, o juiz discorda e manda para o procurador-geral. O artigo 28 diz que o procurador-geral pode oferecer a denúncia ou designar outro promotor, caso concorde com o juiz. Ou então insistir no arquivamento, caso concorde com o promotor. Não foi o que eu falei? Cuidado, tem mais uma opção que o procurador-geral pode preferir. O procurador-geral pode não concordar desde logo com o promotor e ratificar o arquivamento. O procurador-geral pode não desde logo concordar com o juiz e oferecer denúncia ou designar alguém para fazê-lo. Ele pode, antes de concordar com o promotor ou antes de concordar com o juiz, baixar o inquérito para novas diligências. Então vejam, apesar de o artigo 28 não alertar isso, destaca-se que o STJ tem vários julgados nesse sentido, dizendo que existe uma terceira via ao procurador-geral. O procurador-geral, ao invés de concordar com o promotor e ratificar o arquivamento, ao invés de concordar com o juiz e oferecer denúncia ou designar alguém para fazê-lo, ele pode preferir devolver o inquérito para novas diligências. Detalhe em concurso público, isso não está na lei, isso é entendimento jurisprudencial. Isso não está no artigo 28, isso é entendimento jurisprudencial. Mas já está
tão pacificado que tem gente que fala, nossa, eu não sabia que isso não estava na lei. Para mim isso é automático. Ele pode ratificar o arquivamento, oferecer denúncia ou pedir diligência. Cuidado que o pedir diligências não está no artigo 28. Está na jurisprudência, tem vários julgados do STJ nesse sentido. Para quem vai prestar concurso para o MPF, fica esperto porque a Lei Complementar 75, em seu artigo 62, inciso 4, diz que essa função de analisar a discordância do pedido de arquivamento deve ser feita pela Câmara de Coordenação e Revisão, salvo quando se trata de competência originária do Procurador-Geral da República. Então, cuidado que no MPF, quem faz as vezes do Procurador-Geral de Justiça dos MPS é a Câmara de Coordenação e Revisão. Tá ok? Joia? Pessoal, quase encerrando. Cuidado quando se trata de crimes contra a economia popular, viu? Cuidado quando se trata de crimes contra a economia popular. Por quê, Rogério? Porque no caso de crimes contra a economia popular, nós sabemos que o pedido de arquivamento do promotor de justiça, uma vez homologado pelo magistrado, está sujeito a recurso de ofício para o tribunal. Tá ok? Lei 1521 de 51, artigo 7º. Artigo 7º. Então, cuidado com isso. Tá ok? Cuidado com esse detalhe. Eu quero, aproveitando que aqui se trata de dicas, eu quero terminar o vídeo falando de alguns conceitos para vocês. Então, preste atenção nos conceitos. Arquivamento direto. Arquivamento direto é fácil. É a denominação conferida pela doutrina ao pedido de arquivamento formulado diretamente pelo membro do MP, titular da ação penal. Então eu vou repetir, arquivamento direto é a denominação conferida pela doutrina ao pedido de arquivamento formulado diretamente pelo membro do MP, titular da ação penal. Se eu tenho um arquivamento direto, é porque eu tenho um arquivamento indireto. Se eu tenho arquivamento direto, é porque eu também tenho arquivamento indireto. E no que consiste o arquivamento indireto? É a manifestação do promotor de justiça no sentido de que aquele juízo é incompetente para conhecer da matéria. Então, eu, promotor, digo que esse crime, na verdade, não é da Justiça Estadual e sim da Justiça Federal. Ou vice-versa, o Procurador da República diz que o crime é da Justiça Estadual e não da Justiça Federal. É o arquivamento indireto. O juiz, concordando, vai mandar o inquérito para a autoridade judiciária competente. Se o juiz discordar, também tem que aplicar o artigo 28 no arquivamento indireto, hein? Se o juiz discordar, tem que aplicar o arquivamento indireto. Desculpa, tem que aplicar o artigo 28 no arquivamento indireto. Rogério, mas o promotor não oferece a denúncia nesse caso? Não. Se o promotor não tem atribuição, o juiz não tem competência, manda o inquérito. Na prática, quando se trata de justiça estadual, não raras vezes o promotor já deixa a denúncia oferecida para o outro apenas ratificar. Mas isso não é o que está na lei. Tá ok? Então, arquivamento indireto é a denominação que se dá a manifestação do promotor de justiça no sentido de que aquele juízo é incompetente. E se o juízo discordar, ele vai ter que aplicar o artigo 28. Tá ok? Rogério, e arquivamento implícito? Será que existe arquivamento implícito? Olha que interessante. A doutrina denomina de arquivamento implícito quando o promotor deixa de incluir na denúncia um indiciado pela autoridade policial. Então, a autoridade policial indiciou A, B e C. O promotor só denunciou A e B e não falou nada de C. O silêncio do promotor com relação a C seria um arquivamento implícito, tá ok? Agora, será que existe arquivamento implícito?
prevalece que não existe arquivamento implícito. O promotor tem que se manifestar sobre todos os indiciados. Como é que o juiz vai conseguir aplicar o 28? Como é que o juiz vai conseguir fiscalizar o princípio da obrigatoriedade? O promotor não pode se valer de arquivamento implícito. Se a autoridade policial indiciou A, B e C, o promotor denunciou A e B, na cota tem que dizer por que não denunciou C, para o juiz analisar o fundamento e ver se concorda, porque se o juiz discorda, ele vai aplicar o 28. Você não pode tirar do juiz o direito de conhecer o fundamento que te levou a não incluir C na denúncia. Então vamos esquecer arquivamento implícito. Você não pode confundir arquivamento indireto com arquivamento implícito. Arquivamento indireto, o promotor diz que o juiz não tem competência para aquele crime. Arquivamento implícito, o promotor não se manifesta a respeito de algum indiciado. Aliás, esse é o arquivamento implícito subjetivo. Tem também o arquivamento implícito objetivo, quando o promotor denuncia um crime e não fala nada de outro. Tem também o arquivamento implícito objetivo, quando o promotor se manifesta sobre um crime e fica em silêncio sobre outro que faz parte do inquérito. Não pode. Nós não podemos admitir arquivamento implícito nem subjetivo, relacionado a indiciado, nem objetivo, relacionado a crimes. Tá ok? Joia? Fácil? Pessoal, com isso eu encerro as dicas que eu tinha para dar a respeito do artigo 28 do CPP. Eu espero que vocês tenham gostado bastante, espero que vocês tenham gostado. Eu vou trazer cada vez mais processo penal. Nós vamos estudar penal e processo penal. Nós vamos estudar penal e processo penal juntos. Agora vamos para os ganhadores. E quem vai anunciar os ganhadores para vocês, olha só quem é. São duas câmeras, filha. Olha só quem é que vai anunciar. Aí. Eu sou a diva do Periscope e eu sou a diva do Facebook Live. Então vamos lá, filha, vamos lá, vamos diminuir um pouquinho as mensagens. Gente, eu tô vermelha, não é porque eu tô com vergonha, não. É porque eu fui na piscina sem passar protetor solar. E olha o que deu. Viu o que deu? O Bruno também tá vermelho, né? O Bruno tá aqui? Não. Ó, você olha pras duas, ó. Aqui é Facebook e aqui é Periscope. Aqui é Facebook, aqui é Periscope. Aqui é Facebook, Tá. aqui é Periscope. Então vai. Quem são os ganhadores? Vamos lá. Lucas Menon ganhou o livro Rodrigo Cunha. Não é meu tio, não. Meu tio é dentista, ele não sabe nada de jurídica penal. Então, ó, Lucas Menon, depois eu vou publicar tudo direitinho pra vocês, tá? Lucas Menon ganhou o livro do Rodrigo Cunha e do Maurício Cunha. Olha só, os dois têm um código de processo civil para concurso, editado pela editora Juspodium. Então, o Lucas Menon ganhou esse. E o outro? Vamos lá. Franci Facim. Nossa, é nome chique, francês. Vocês podem me chamar de Sophie. Então, ó, Franci Facim. Ganhou o livro do Daniel Assunção. Ganhou o livro do Daniel Assunção. Fiquem tranquilos que eu vou postar o nome dos dois vencedores. A Sofia anotou aqui, ó. Sofia anotou. Muito Tá bem. arriscado porque eu fiz assim, de novo. E eu pensei assim, se eu falar Lucas Menon, Rodrigo Cunha. Você escreveu várias vezes, né? É, então ela arriscou. Então, legal, já estão chamando de Sofia, ó, que chique. Ó, que chique. Sofia, muito bem. E essa coroa aqui, tá linda, filha. Parabéns. Parabéns. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Ótimo, eu quero também aqui saudar a galera do SERS, galera dos nossos cursos do SERS, carreiras jurídicas, intensivo MP Magistratura Estadual, Defensoria Pública, Delegado de Polícia Federal, e dizer que nós estamos trabalhando todos esses cursos. 2017, vocês aguardem várias novidades. 2017, várias novidades, do mesmo jeito que vocês tiveram essas novidades boas hoje com o Rodrigo da Cunha e com o Daniel Assunção. Fiquem espertos, várias novidades nós vamos detonar, tá bom?
Um abraço para todos, uma ótima semana. E essa semana eu venho com mais vídeos pra galera. Tchau, e eu vou aparecer. Tá bom, tchau, tchau, pessoal. Tchau.